Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas. Eu estou aqui hoje juntamente com a Karen e com o Pedro Júnior e nós vamos fazer a apresentação sobre a camada aplicação do protocolo TCP/IP e suas respectivas características. Tudo bem? Bom, então, continuando. Essa vai ser a nossa agenda, né, onde nós vamos passar por esses seguintes tópicos. Né? No começo nós teremos uma breve introdução e uma revisão sobre o protocolo TCP/IP, do qual a camada faz parte. Depois nós entraremos em maiores detalhes, com a definição e suas funcionalidades, interação, como ela interage com as outras camadas, algumas de suas características, protocolos usados por ela, e encerrando ali com uma conclusão e as nossas referências, ok? Bom, pessoal, então, seguindo aqui com o nosso cronograma, com a nossa agenda, né, a gente vai falar um pouco, uma introdução sobre o protocolo TCP/IP, do qual a camada aplicação faz parte, porque é importante recapitularmos e relembrarmos esse protocolo antes de começarmos a falar sobre a camada aplicação em si, ok? Então, primeiramente, o que é o protocolo TCP/IP? Relembrando, um protocolo ele é como se fosse uma linguagem, um idioma que o computador fala, o qual permite se comunicar com outras máquinas que falem esse mesmo idioma, né, entre aspas. Então imagina que você tem um computador que fala um idioma X, querendo se comunicar com outro computador que fala um idioma Y. Não vão conseguir. Os dois têm que estar falando a mesma língua, tem que estar sobre o mesmo protocolo. E o TCP/IP é um deles, ok? No caso do TCP/IP, ele é a junção de dois outros protocolos. TCP, quer dizer, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o IP, Internet Protocol, protocolo de internet. Ele foi desenvolvido no intuito de permitir, justamente isso, de permitir a comunicação entre muitos computadores e um grande volume de informação. Ele hoje é separado em camadas, para que isso seja possível, e é numa delas que nós focaremos a apresentação, na camada aplicação, ok? O protocolo ele existe desde o final da década de 60. Ele foi criado por uma empresa de defesa dos Estados Unidos, pela precursora da internet, a ARPANET. E por que ele foi criado? Bom, como dito aí um pouquinho antes, ele foi criado no intuito de permitir que esse grande volume de informação fosse possível ser trocado entre esse monte de computadores, mas também foi criado no intuito de melhorar a velocidade, a confiabilidade e como ele estava super popular, logo em seguida veio a formalização do OSI e o TCP/IP se adequou a ele, definindo assim hoje como um padrão de comunicação de redes, o que futuramente acabou se expandindo e constituiu até um padrão de internet. Boa noite, meu nome é Karen Telles e eu vou falar sobre o que é a camada de aplicação e para que ela serve. A camada de aplicação, também conhecida como a camada de consumir dados, é um termo utilizado em redes de computadores para designar uma camada de abstração que engloba protocolos que realizam a comunicação fim a fim entre as aplicações. Dentro do modelo do OSI, ela é a sétima camada, responsável por gerenciar e deixar disponível ao usuário todos os sistemas e ferramentas a ele destinados, como por exemplo a ERP ou a CSH, e muitos outros aplicativos e recursos disponíveis em uma rede. Ela pode ser pequena ou de grande porte. Como ela funciona?
A camada de aplicação do modelo TCP/IP, ela fornece às aplicações a capacidade de acesso a serviços de outras camadas. Ela define os protocolos onde os aplicativos usarão para trocar os dados. Falando agora um pouquinho sobre como a camada de aplicação interage com as demais. Então, eu não sei se vocês se lembram, numa outra apresentação que eu fiz sobre o protocolo OSI, eu expliquei sobre como as camadas se comunicam entre si, como elas passam informação de cima para baixo e vai descendo. Cada uma, quando vai descer de uma camada para outra, coloca um cabeçalho seu, só dele, e fecha aquilo, o que chama de encapsulamento. Desce para a camada de baixo, coloca um cabeçalho, fecha, desce para a camada de baixo e assim vai indo, até sair no meio físico. Aqui no protocolo TCP/IP e com a camada aplicação é a mesma coisa, o mesmo princípio. Então na camada aplicação ela começa o dado, começa a informação, ele coloca um cabeçalho, como vocês podem ver mesmo na figura, e desce para a camada de baixo. Coloca um cabeçalho e vai descendo, descendo até sair no meio físico. Só uma particularidade aqui no caso aqui da camada aplicação é que começa por ela, então ela não vai receber de nenhuma camada acima. O dado, a informação começa ali nela, é originado nela. E por sua vez, né, quando ela chegar lá do outro lado, quando for ocorrer o processo contrário, o desencapsulamento, ela vai ser a última a ser desencapsulada até chegar no usuário final. Boa noite, eu me chamo Pedro e eu irei falar um pouco sobre quais são os protocolos utilizados nessa camada. Bom, a camada de aplicação é o topo da arquitetura TCP/IP, tratada de forma monolítica, onde são realizadas a maior parte das requisições para execução de tarefas na rede. Ela que faz a comunicação entre os programas e os produtos de transporte e é responsável por tudo que está relacionado aos serviços de comunicação, que visam a interação junto ao usuário. Dentro da camada de aplicação são utilizados alguns dos seguintes protocolos: Telnet, terminal virtual, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, Send Mail Transfer Protocol, DNS, Domain Name System, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bom, agora irei falar um pouco sobre as características. As características do protocolo TCP são entregar ordenadamente os datagamas provenientes do protocolo IP, verificar a onda dos dados para evitar uma saturação da rede, formatar os dados em segmentos de comprimento variável para entregá-los ao protocolo IP, permitir multiplex dos dados, ou seja, fazer circular simultaneamente as informações de fontes distintas na mesma linha e permitir o início e o fim de uma comunicação de maneira correta. Bom, agora irei falar a conclusão do nosso trabalho. Neste trabalho foi realizada uma pesquisa de forma clara e objetiva. Com isso, foi possível concluir, através de todas as buscas e referências, que tanto o modelo TCP quanto o modelo OSI eles são conceituais e referenciados, usados para descrever e modelar todas as comunicações no ambiente de rede, e até mesmo considerar o próprio TCP/IP como um protocolo importante, usado em todas as operações da internet. O modelo OSI está implicitamente incluído quando a segunda, terceira ou sétima camada na qual o dispositivo de rede está operando e é endereçada. O modelo TCP/IP é referenciado na modelagem e arquitetura de serviços de internet, e é um conjunto de regras que é fornecido para todas as formas de transmissão na rede. Obrigado e boa noite.